O povo fica tentando reinventar a roda, mas nem imagina que ela já está girando há muito tempo. Salve galera, eu sou o Dan Falter e hoje é dia de quadrinhos aqui no canal, porque nós temos Marvel Epic Collection volume 3, contendo aqui histórias dos Novos Mutantes. Esse quadrinho aqui, como vocês podem ver, é bem grossinho. Ele tem 528 páginas e ele vai reunir ali cerca de 4 anos de publicações dos Novos Mutantes. Então você vai ter aqui um apanhado de histórias que vai conter Novos Mutantes do número 1 ao 12, Magia do número 1 ao 4 e uma edição da revista dos X-Men, a 167, além de algumas Marvel Team-Ups. E por que foi necessário fazer essa seleção? Bom, naquela época era muito comum você juntar alguns heróis de mundos ali meio separados. Assim você fazia com que os leitores tivessem a oportunidade de conhecer outros personagens. Então você pegava ali o Homem-Aranha, por exemplo, e colocava ele se encontrando com o Demolidor. Assim, os leitores do Aranha conheciam o outro personagem. Caso eles gostassem, de repente você tinha aí um novo leitor para Demolidor. E foi essa a ideia inicial, já que eles colocam a personagem Karma no encontro ali com o Homem-Aranha. Só que a origem da personagem é contada nessa edição. Então ela é importante e por isso ela abre essa revista. E falando em origem, as edições que vêm a seguir vão contar pra gente as origens desse grupo principal dos Novos Mutantes que nós vemos aqui. Esse grupo é formado basicamente ali por 5 jovens mutantes de origens bastante distintas. Nós começamos ali com a Karma. A Karma é uma vietnamita que acaba indo parar nos Estados Unidos ali, fugindo dos conflitos que estavam acontecendo no seu país. Caso você não se lembre, 1980 é pouco depois da Guerra do Vietnã, então esse era um assunto que estava muito em polvorosa lá nos Estados Unidos e trazer uma personagem vietnamita pareceu sim uma boa ideia na época. E a Karma vai para os Estados Unidos ali junto com o seu tio e com os seus irmãos. E ela tem um poder bastante interessante, já que a Karma pode possuir e controlar outras pessoas. E por isso até ela é importante para o seu tio, que está ali no mundo do crime. Então ele quer utilizar os serviços dela. Nessa aventura com a Aranha, ela precisa ali da ajuda do herói para salvar os seus irmãos mais novos. E é assim que ela acaba indo parar no Instituto Xavier. Mas a gente vai ficar sabendo que o Xavier não queria novos mutantes no seu grupo, porque nessa época os X-Men haviam sido dados como mortos. Eles haviam tido ali um conflito com o grupo de vilões chamado de Ninhada. Sim, aqueles bichos que só querem se reproduzir e dominar o universo. Mas a gente sabe, é claro, que os X-Men não estavam mortos. Mas o Xavier não sabia, por mais que ele seja o maior telepata do mundo. Mas vamos deixar passar isso. E ele acaba recebendo esses jovens meio ali a contragosto. E quem são esses outros jovens? Bom, a gente vai ter o Samuel Guthrie. Ele é um norte-americano lá do interiorzão, cuja família trabalhava numa mina. O seu pai acaba falecendo no desabamento de mina e então esse trauma faz com que os poderes do garoto acabem surgindo. Por isso, ele vai para a escola. Nós também vamos ter a Danielle Moonstar. Ela é ali uma indígena da tribo dos Cheyenne, que acaba perdendo ali o seu avô, seu ente mais querido, num estranho assassinato. E o seu avô diz a ela que ela precisa encontrar o Xavier, porque só ele pode ajudá-la com os seus poderes. E os poderes dela, vamos dizer, são os mais complicados aqui de início, já que ela é capaz de acessar a mente das outras pessoas e extrair de lá os seus maiores medos ou os seus maiores desejos. Então, não é nada bom você estar perto de uma pessoa que consegue te mostrar ali de forma descontrolada os seus maiores medos ou os seus maiores desejos. A gente vai ter também a Rani Sinclair, que é uma jovem escocesa que foi criada ali num ambiente muito católico, muito ali super religioso. E quando ela manifesta os seus poderes, transformando-se numa loba, ela é identificada por essas pessoas como uma espécie de demônio e é caçada por eles. Resgatada pela Moira MacTarget, interesse amoroso ali, amiga do Xavier,
ela também é encaminhada para a escola. E o grupo é finalizado com o Brasil. Sim, nós temos um mutante brasileiro, Roberto da Costa, que é ali filho de um milionário carioca e que acaba tendo ali os poderes manifestados através de uma energia solar. Então ele é alimentado pelo Sol, ele se torna ali um ser de energia pura e ele tem super força. E as primeiras histórias desse volume vão mostrar pra gente, é claro, ali os medos, os traumas e os desejos desse grupo de adolescentes que foi ali brutalmente retirado dos seus lares e colocados ali num colégio com um velho careca que fica dando ordens para ele e mandando eles treinarem, mas que diz para eles que eles não vão se tornar X-Men porque ele não quer enviar outras crianças para o perigo e a morte. Mas é claro que jovens impetuosos com superpoderes vão se meter em várias encrencas. E, além disso, as encrencas também vão vir atrás deles, tanto por seus passados, quanto por estarem ali ligados ao universo do Xavier e dos X-Men. Então, outra coisa legal que você vai ver nesse volume é a presença de vários inimigos tradicionais. Eu vou citar, por exemplo, a presença da Ninhada, do Clube do Inferno, da Víbora e do Samurai de Prata. Então, só para você ter um gostinho. Além disso, como já dito, você vai ter participações ali do Homem-Aranha e de outros personagens da Marvel, como por exemplo, do Manto e da Adaga, e é claro que não poderia faltar dos X-Men aqui e ali. Mas o foco é os Novos Mutantes, claro. E antes da gente prosseguir, aquele recado rapidinho importante para você deixar o seu like nesse canal, porque como você sabe, é através do like que o YouTube entende que esse vídeo é interessante e manda ele para mais pessoas. Então, não custa nada para você, mas me ajuda muito. Deixa o seu like aí nesse botãozinho. E caso você goste desse conteúdo, caso você goste de quadrinhos, livros, cultura pop, adaptações, esse é o canal para você. Então, considere se inscrever ali embaixo. Cerca de 80 a 90% das pessoas que me assistem não são inscritas. Então, se você se inscrevesse, eu chegaria aí nos 1000 inscritos facinho. Dá uma forcinha pra mim, clica naquele botãozinho vermelho ali embaixo e se inscreve já. E como eu disse lá no começo, muitas vezes nas histórias de hoje em dia o pessoal fica tentando reinventar a roda, contando histórias sobre preconceito e discriminação, mas infelizmente essas histórias têm sido muito mal feitas. Ou elas têm sido muito superficiais, ou elas focam tanto em um grupo específico que elas acabam fazendo um papel muito ruim, porque elas acabam colocando esse grupo específico como algo glorioso e endeusado e acabam criticando o suposto grupo contrário, já que eu não gosto muito desse antagonismo que acaba sendo criado nessas obras, como se o grupo X fosse automaticamente inimigo do grupo Y apenas pelas suas diferenças. Então o que a gente acaba vendo nessas histórias modernas é que em vez de tentar combater o preconceito, eles acabam reforçando, eles acabam mostrando um certo ódio contra esse grupo oposto, inventado ali da cabeça deles, que seria esse grupo horrível que discrimina essas pessoas, que acaba piorando o problema. Então, se você quer ter um bom exemplo de história que fala sobre preconceito, mas que faz isso de uma forma muito boa, lembrando que esse material era para jovens adolescentes, então eu recomendo que você dê uma conferida em materiais dos X-Men em geral, não apenas dos Novos Mutantes, principalmente na fase ali da década de 80. Porque o material inicial ali do final dos anos 60, dos anos 70, é um material um pouco mais ingênuo e infantil. Ele toca no assunto sim, mas de forma muito superficial. É nos anos 80 que a coisa é feita com uma primazia. Dos anos 90 em diante, a gente tem uma queda na qualidade e principalmente de 2010 para cá, infelizmente, não há praticamente nada bom lançado nesse mundo aqui do universo mutante. Você vai pegar uma história boa aqui ou ali, mas é preciso muita seleção. Aqui já não. É o contrário. Você vai encontrar uma história ruim aqui ou ali, mas em geral a qualidade é muito boa. Vou dar alguns exemplos para vocês. Presença feminina. Hoje em dia é muito discutido o papel das mulheres nas histórias e muitas vezes o pessoal vai dizer precisa de mais mulheres nas histórias porque nunca foi feito histórias com mais mulheres. Aí você dá uma olhadinha no grupo dos Novos Mutantes e você vai reparar que ele é majoritariamente formado por mulheres. Já no grupo inicial você tem
3 meninas e 2 meninos. E mais pra frente você vai ter a entrada de mais 2 meninas no grupo, a Magma e a Magia. Então, como você pode ver, esse aqui é um grupo que já foi feito com muito mais mulheres do que homens, e isso não era alardeado. Isso era mostrado como normal. Sim, alguns grupos têm mais homens, outros têm mais mulheres, outros têm um número igual deles, e tudo bem. Melhor do que isso, a líder do grupo é uma garota. Sim, a Shan, ou Karma, é a líder do grupo, mas ela não é líder do grupo apenas por ela ser mulher. Ela é líder do grupo porque ela merece. Ela é a mais experiente, ela é ali a pessoa que tem um melhor controle sobre os seus poderes e ela não é tão impetuosa quanto alguns ali do grupo. Então, ela é a líder natural. Diversidade. Hoje em dia também se discute muito a necessidade de haver diversidade nas histórias. E claro, é impossível você colocar uma pessoa de cada grupo, etnia, qualidade que existe nesse mundo, porque o nosso mundo é muito diverso. Então as pessoas acabam sendo um pouco superficiais. Ah, tem que ter um africano no grupo. Tá bom, mas um africano da onde? Porque um africano lá da África do Sul é bem diferente de um africano lá do Marrocos. E às vezes dentro de um mesmo país você tem várias etnias. Então não é porque o cara nasceu na África que ele vai se identificar com o africano que você está colocando ali. O mesmo vale para asiáticos, por exemplo. Você vai lá, coloca um chinês na história e você acha que japoneses, tailandeses, malaios, o pessoal de Singapura e por aí vai, todo mundo vai se identificar automaticamente com essa pessoa porque ela é asiática. Não é bem assim que a coisa funciona. O nosso mundo é muito mais nichado do que isso. Mas o trabalho que tem que ser feito é sim ir diversificando dentro do possível. Mas veja só o que foi feito aqui. Em vez de você pegar o grupo original dos X-Men e sair modificando personagens existentes, o que não teria nenhum sentido, imagina, de uma hora para outra, o Colossus, que era russo, se torna um cara nascido no Congo. Não é assim que as coisas funcionam. Então você vai lá e coloca novos personagens, e assim você pode diversificar um pouquinho mais. Nós temos aqui personagens asiáticos, personagens com miscigenação africana e personagens de vários locais do mundo. Você tem um americano, uma escocesa, um brasileiro, uma americana, mas que é de origem indígena, e uma pessoa do Vietnã. Mais pra frente nós vamos ter ali uma personagem russa e uma outra cuja nacionalidade, se eu disser, é meio que um spoiler, mas eu vou dizer que de certa forma ela também é um pouco brasileira. Mas a parte mais legal é que mesmo falando sobre assuntos bastante sérios, como preconceito, e incluindo uma diversidade muito bem feita, Os Novos Mutantes é muito divertido. Você tem aqui a velha história dos super-heróis enfrentando os vilões e no meio do caminho tendo que conviver ali com as relações entre eles e com seus traumas antigos, com seus problemas de família. E essas coisas vão surgindo nas histórias e vão sendo resolvidas. Claro que nem todas as histórias vão ser fantásticas. A gente tem, claro, uma história aqui ou ali que é de uma qualidade um pouco mais razoável, mas a gente tem que sempre lembrar que esse material é feito para jovens adolescentes, é praticamente feito para crianças. Então, quando adultos pegam esses materiais e querem julgá-los com uma visão de um adulto, quer comparar isso aqui com a literatura do Hemingway, por exemplo, é lógico que vai ser injusto. É preciso você comparar com aquilo que tem que ser comparado. Falando nisso, é hora de eu passar para as minhas notas. E eu vou começar com a minha nota técnica. E eu tenho que dizer que esse material é de primeiríssima qualidade, tanto em termos de argumento quanto em termos de desenho. Ele vai ter em sua maioria argumentos e roteiro do Chris Claremont e do Bill Mantlo. Então você já pode imaginar que Chris Claremont e X-Men, ou Mutantes em geral, é uma combinação muito boa, e sim, você vai poder vê-la aqui. Uma coisa bem interessante é a quantidade de balões que você vai ter nessas histórias. Hoje em dia você vai ver que o número de balões nos quadrinhos é bem menor, existe pouco texto, porque as pessoas têm preguiça de ler, então não é um quadrinho que você vai ler rápido. Porque sim, os personagens estão conversando, estão pensando, e através dessas conversas e pensamentos, o autor vai colocando pra gente ali as outras camadas, as miudezas.
Então, não é aquela coisa superficial dos dias de hoje, onde você tem uma imagem e uma pessoa praticamente descrevendo o que você está vendo na imagem. Não, você vai ter as imagens, mas através ali dos fluxos de pensamento e das conversas entre os personagens, você vai ter ali umas camadas extras. E isso deixa o roteiro muito mais saboroso. Você vai ter aqui arte de vários ótimos desenhistas da década de 80, incluindo até mesmo uma do Frank Miller. Mas em geral eu poderia dizer que a maioria das histórias tem ali o Sal Buscema, o John Buscema e uma pontinha ou outra aqui de outros artistas. Mas em geral o nível da arte é altíssimo. Então, ótimos argumentos, ótima arte, você só precisava compilar isso numa edição bastante interessante. E foi o que a Panini fez. Eu acho que a seleção de histórias aqui ficou muito boa, porque eles conseguiram organizar essa cronologia pescando diferentes revistas, e eles colocaram num formato que ficou muito bom. Você tem aqui um papel de boa qualidade, com todas as capas, e você acabou formando uma lombada. Não é uma capa dura, é uma capa mole, mas é um material que vai ficar bom na sua estante e que não vai ficar muito pesado nem muito espaçoso. Isso também se refere ao preço, já que essa revista tem preço sugerido de R$ 149. Não é um preço muito alto se você pensar nas 528 páginas. Além disso, como a Panini lança 425 quadrinhos por mês, é impossível do colecionador conseguir comprar tudo o que ele deseja. Então, fatalmente, muitas coisas vão acabar parando em ofertas, mesmo materiais de boa qualidade. E foi o caso comigo desse material aqui. Eu consegui comprar ele por bem menos do que esse valor de capa. Então, vale muito a pena você ficar de olho nos seus sites ali, na sua gibiteria favorita, porque vai entrar em oferta cedo ou tarde. E também não precisa se desesperar caso você não consiga, porque na velocidade que a Panini relança as coisas, pode ser que isso daqui seja relançado bem brevemente no mesmo formato ou em algum outro formato parecido. Então, vai com calma que você vai conseguir a sua. Por essas e outras, não tem como não dar uma nota técnica perfeita. Eu acho que esse material é perfeito para a época dele, para o público dele. Então, a nota técnica para os Novos Mutantes foi nota 5. Passando para a minha nota pessoal, é lógico que o fator principal dessa leitura é o fator nostalgia. É muito bom você voltar no tempo e ver esses personagens ali no início deles, antes de ter virado uma enorme bagunça multiversal e você já não saber mais quem é quem ou por que está fazendo o que está fazendo. Era uma época muito mais simples, com muito menos histórias para acompanhar, e isso fazia ficar muito mais fácil. Então é lógico que a nostalgia é o motivo principal para a gente fazer essa leitura. Mas, além disso, é muito interessante você entender algumas coisas com mais detalhes, que você acaba não entendendo tão bem nos dias de hoje. Você acaba vendo ali um filme, uma história nova com esses personagens, e tudo é muito jogado, tudo é muito superficial. Então às vezes você não entende muito bem como funciona o poder de um personagem, ou por que ele tem raiva de alguém, ou por que ele gosta de alguém. Então você ir lá e visitar as origens desses personagens, sendo contadas ali com calma, é uma experiência bem interessante. Porque eu pelo menos gosto de acumular esse conhecimento. Eu gosto de saber que aquele personagem está fazendo aquilo porque aconteceu isso, isso e isso. Então foi uma experiência bastante interessante para mim. Não foi uma experiência perfeita, porque como eu disse para vocês, esse é um material que já tem os seus 40 anos. Então, em alguns momentos, eu diria que o ritmo acaba sendo um pouquinho lento. A gente sim se acostuma com os nossos tempos, onde tudo é feito de forma muito acelerada. Então quando a gente volta um pouquinho, a gente tem essa sensação de que algumas coisas são lentas. Então, em alguns momentos, eu estava tendo ali um absoluto deleite com a leitura. Eu estava me divertindo muito. Mas em alguns momentos, em algumas barriguinhas, em algumas horas, eu sentia que as páginas pareciam um pouquinho mais pesadas e difíceis de virar. Mas não foi nada difícil terminar essas 528 páginas e isso me deixou muito satisfeito. E sim, valeu muito a pena fazer essa leitura. Não foi uma leitura perfeita, mas foi quase. E por isso, a minha nota pessoal foi nota 4. E é isso, pessoal. Se você gosta de quadrinhos de mutantes, se você gosta dos X-Men, mas você não conhece os Novos Mutantes,
ou se você conhece, mas quer revisitar as suas origens, então essa revista é para você. Vai atrás porque você vai gostar do material contido aqui. A nota final para os Novos Mutantes, Epic Collection número 3, foi 4,5. E é isso aí, galera. Mais um vídeo chegando ao final. E é hora, é claro, de você clicar aí no botãozinho dos comentários e dizer o que você achou desse vídeo e o que você achou dessa revista. Você já fez essa leitura? Você já tinha lido lá atrás? Quais as suas opiniões sobre esses grupos, sobre as polêmicas que eu comentei aqui? Deixa tudo isso aí nos comentários para a gente conversar mais um pouquinho. Eu adoro quando vocês comentam, respondo sempre que possível. Deleto todo mundo que for mal educado. Um abraço para todo mundo e até a semana que vem.